Bom, hoje, na nossa aula de número 15, nós vamos começar a falar das funções orgânicas e também das regras de nomenclatura. Fiquem ligados que isso aqui é muito importante para vocês, ok? Bom, o número de compostos orgânicos é muito grande, na casa dos milhões. Atualmente a gente tem muito mais de 15 milhões de compostos orgânicos já descobertos. Então, para melhor estudar esses compostos orgânicos, eles foram divididos em grupos. E cada grupo é chamado de função orgânica. A função orgânica ela é caracterizada por um átomo ou por um grupo de átomos. Os compostos pertencentes à mesma função orgânica têm características semelhantes. Bom, como eu falei, são milhões de compostos orgânicos. Daí a importância de existir um órgão, um órgão que vá nomear, que vai classificar esse composto. E essa responsabilidade é da IUPAC. A IUPAC é uma sigla em inglês que, traduzida para o português, significa União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, as regras de nomenclatura estudadas no Brasil são as mesmas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, são as mesmas regras que regem a nomenclatura desses compostos orgânicos. Então, se você fizer um curso de Química no Brasil e for fazer um mestrado nos Estados Unidos, as regras de nomenclatura são as mesmas, ok? Não muda de um país para o outro. Bom, as regras de nomenclatura desses compostos, é basicamente formada por um prefixo, um infixo e um sufixo, tá? O prefixo do nome, ele vai indicar para nós o número de carbonos que existe naquela estrutura. O infixo desse nome, ele vai nos indicar o tipo de ligação entre carbonos, o tipo de ligação entre carbonos. E o sufixo, ele nos vai indicar a qual função química pertence àquele composto. Então, a base do nome, ela é composta por um prefixo, um infixo e um sufixo. Por que eu falei que é a base do nome? Porque vamos acrescentando aí mais algumas coisas. Então, a base do nome é formada por um prefixo, um infixo e um sufixo, tá? Sempre isso aqui. Bom, isso aqui a gente tem que saber na pontinha da língua. Então, vamos lá, ó. Prefixo para número de carbonos. Se na minha estrutura tiver só um carbono, eu vou usar o prefixo met. Exemplo, o gás metano. O gás metano tem só um carbono, é o CH4. Por isso que o nome dele é metano, um carbono met. Se tiver dois carbonos, você vai usar o prefixo et, tá? Se na estrutura orgânica tiver só dois carbonos, et. Exemplo, o etanol. O etanol é uma estrutura que só tem dois carbonos. Se tiver três carbonos, prop, como o gás propano, presente no gás de cozinha. 4 carbonos, but, tá? 4 carbonos, but, deixa eu fazer esse T mais bonitinho, but. 5 carbonos, pente. 6 carbonos, ex. 7, hept. 8, oct. 9, non. E 10 carbonos, dec. Na realidade, diferente para vocês, vai ser só até 4, né? 1 met, 2 et, 3 prop e 4 but. Porque daí para frente, esses prefixos vocês estão acostumados. Por exemplo, 5 pente, né? Se um clube for 5 vezes campeão, ele é pentacampeão. 6 vezes hexa, né? Nós, por exemplo, do Brasil, estamos atrás do hexa, né? Daí para frente é tranquilo. Então basta decorar 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but, aí 5 pente, 6 ex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec. Professora, só temos que decorar até 10? Sim, até 10.
Passou de 10, aí vai ficar muito fácil. Por exemplo, uma estrutura que tem 15 carbonos vai ser pentadecano. O pente de 5 e o dec de 10. Pente-dec, tá? 13 vai ser o quê? Propdec. 9, non-dec, né? 19 quer dizer 19, non-dec. E assim sucessivamente. Por isso que a gente, para o Enem, para ensino médio, basta você gravar até 10 carbonos, ok? Bom, depois o infixo. O infixo, ele vai indicar para nós, tá? O tipo de ligação existente entre carbonos, tá? Se na minha estrutura tiver só simples ligação entre os carbonos, eu vou usar o AN, tá? Simples AN. Se tiver uma dupla ligação, EN. Se tiver uma tripla ligação, IN. E se na minha estrutura tiver duas duplas, eu vou usar o prefixo DI. Então, duas duplas, DI, EN. Ou seja, duas duplas. Se eu tiver 3 duplas, eu vou usar o prefixo TRI. Então, vai ficar TRI-EN. Se eu tiver duas triplas, tripla é IN. Aí eu vou pôr o prefixo DI mais o IN, DIN. E assim sucessivamente. Se eu tiver 4 duplas, tetra-EN, tá? E assim sucessivamente. Então é importante você saber que simples é AN, dupla é EN e tripla é IN. Sempre. O sufixo, ele vai nos indicar o tipo de função. Cada função vai ter um sufixo. Por exemplo, a primeira função que a gente vai estudar é os hidrocarbonetos. O sufixo é O. Os álcoois é OL. Os ácidos é OICO. A acetona é ona. Então, cada função orgânica tem o seu sufixo específico. Porque o sufixo vai me indicar qual função pertence àquele composto orgânico, tá? Ok? Então, vamos lá. Vamos aqui a alguns exemplos. Aqui, ó. CH4. Só tem um carbono. MET. Ele está fazendo só simples ligação aqui. Então, vai ser AN. E O de hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. Então, vai ser metano. Aqui, ó, eu tenho 2 carbonos, ó. 1, 2. 2 carbonos, ET. Dupla ligação, EN. E O de hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. Então, o nome desse composto é eteno. Vamos agora a esse outro exemplo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 é o quê? But. 4 é but. Simples ligação aqui, ó. AN. E O de hidrocarboneto. Então, o nome desse composto aqui é butano. Esse daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse composto aqui, que eu coloquei na fórmula oculta, tem 8 carbonos. O prefixo de 8 carbonos é oct. Ele tem simples ligação, não tem nenhuma dupla, então é AN e o sufixo, no caso de hidrocarboneto, O, octano. Ok? Bom, a primeira função, como eu falei, que nós vamos estudar, são os hidrocarbonetos, tá? Hidrocarbonetos. Como a gente vai falar muito, escrever muito hidrocarbonetos, eu costumo abreviar hidrocarboneto com HC, tá? Hidrocarboneto, HC. Bom, os hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente de carbono e hidrogênio. Na estrutura dessa molécula, não vai ter nenhum outro átomo que não carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos constituem o maior grupo de compostos orgânicos. Então, a função química que tem maior número de compostos são os hidrocarbonetos. E os hidrocarbonetos, eles estão presentes no nosso cotidiano mais que vocês imaginam. Vou dar um exemplo de hidrocarboneto, tá? Os combustíveis. Os combustíveis são praticamente hidrocarbonetos. A maior
fonte de hidrocarbonetos, não esqueçam, maior fonte de hidrocarbonetos é o petróleo. Então, o petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, tá? Daí a gasolina, o óleo diesel, a querosene, tá? Tudo é hidrocarboneto. Vou dar mais exemplo de hidrocarboneto. Aquele gás do amadurecimento das frutas, quando você embrulha uma fruta no papel, né? Ele vai amadurecer mais rápido porque a fruta libera um hormônio do amadurecimento, que é o eteno, ele é um hidrocarboneto. A solda usada em maçaricos é o acetileno, também é um hidrocarboneto. A vela é feita de parafina, parafina é um hidrocarboneto, tá? Então, o hidrocarboneto existe muito no nosso cotidiano, que no decorrer dos nossos estudos a gente vai comentando. Como eu falei, é um número de compostos muito grandes. Então, a função hidrocarboneto, ela foi subdividida de acordo com sua estrutura em alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Aí a gente vai estudar cada subgrupo separadamente. Bom, vamos falar agora dos alcanos. Como o próprio nome fala, alcanos. Você vai lembrar de um an aqui, ó, não tem um an? Ó, no meio do nome tem um an, tá? Então, esse an significa o quê? Simples ligação. Então, os alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem somente ligações covalente simples, tá? Somente ligação covalente simples. A cadeia é aberta e só tem ligação simples, tá? A fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2. O que significa isso, professora? Que o número de hidrogênios na molécula é o dobro de carbono mais 2. Então, aqui, ó, se eu tenho N carbonos, eu vou ter 2N hidrogênio mais 2. Então, se na minha estrutura tem 4 carbonos, 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. Então, vai ser C4H10, tá? Então, sempre o número de hidrogênio é o dobro de carbono mais 2. Uma característica dos alcanos importante, eles são o quê? Apolares. Lembra da nossa aula passada? Tá? Os alcanos são apolares. O tipo de interação entre as moléculas vai ser aquela interação de polo induzido ou forças de London, tá? Como os compostos são apolares, eles tendem a se dissolver em solventes apolares. Exemplo de um solvente apolar, o benzeno. O benzeno é um solvente apolar. O tetacloreto de carbono, tá? Muito usado na orgânica, ele também é o quê? Apolar. E outros. Então, os alcanos são apolares, se dissolvem melhor em solventes apolares. Outra característica importante dos alcanos, eles reagem com oxigênio. Uma reação de oxigênio vai ser uma reação de combustão, liberando energia. Daí, os alcanos serem usados como combustíveis. Exemplo, a gasolina, o óleo diesel, a querosene, o gás de cozinha. O gás de cozinha é uma mistura de propano e butano, tá? A parafina também é um exemplo de alcano, tá? Que é o material usado para fazer velas, tá? Então, são exemplos de alcanos que nós usamos no nosso cotidiano como combustível. O gás metano também, ele é usado como combustível, tá? Certinho? Ele é usado como combustível, certo? Bom, então, esses compostos reagem facilmente com o oxigênio, liberando energia, numa reação exotérmica, tá? Numa reação exotérmica. Vamos dar exemplo aqui, eu vou pegar o butano, tá? Como a gente falou aqui agora, que é um composto de 4 carbonos, ó, C4H10, tá? Gasoso. Outro detalhe, os alcanos, normalmente os alcanos de 1 a 4 carbonos, tá? Então, seria o metano, o etano, o propano, o butano, são compostos que são gasosos na temperatura ambiente, porque a interação intermolecular é fraca e o peso molecular é baixo, porque são dois fatores que vão influenciar no estado físico, a interação intermolecular
e o peso molecular, tá? Então, as moléculas de alcano menores, tá, de 5 carbonos, são gasosas na temperatura ambiente. Já as moléculas de 5, 6 carbonos para frente, como a gasolina, que é o octano, são líquidos na temperatura ambiente, tá? Então você vê, ó, o metano, né, que é o gás dos pântanos que a gente fala, né? Metano, etano, propano, butano, propano e butano presente no gás de cozinha é gás. A gasolina, que é o octano, que tem 8 carbonos, já é o quê? Líquido, tá? Porque aí é uma molécula maior. O que influenciou foi o peso molecular. Mas vamos voltar aqui para a nossa reação de combustão que vocês têm que saber, já está sabendo fazer, né? Então, quem é o meu combustível? C4H10, que é o butano. Reage com o oxigênio gasoso. Numa reação de combustão de composto orgânico, os produtos vai ser CO2 gasoso mais H2O vapor, mais energia, tá? Ó, energia, tá? É uma reação que libera energia, tá certo? Vamos balancear essa equação aqui, ó. Vamos aproveitar e revisar balanceamento. Se eu pôr o coeficiente 1 aqui, ó, 1 vezes 4, 4 carbonos. Então, quer dizer aqui, ó, que aqui eu tenho um carbono, eu vou colocar 4 aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, 1 vezes 4, 4 carbonos. Então, 4 vezes 1 aqui, ó, 4 carbonos. Quantos hidrogênios que eu tenho aqui? 10, ó. 1 vezes 10, 10 hidrogênios, tá? 10 hidrogênios. Aqui eu tenho 2, ó. Que número multiplicado por 2 que vai dar 10? 5, ó. 5, ó. 5 vezes 2, 10 hidrogênios. Agora vamos contar o oxigênio aqui, ó. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 1, 5, ó. Então, 5 oxigênio mais 8 oxigênio, 13 oxigênio. Que número aqui multiplicado por 2 que vai dar 13, tá? Vai ser 6,5, tá? 6,5. Eu posso colocar aqui 6,5 ou eu posso colocar 13 sobre 2. Porque 13 dividido por 2 vai dar 6,5, tá? 6,5 vezes 2 vai dar 13, certo? Então, aqui eu fiz a reação de combustão do metano. O butano. Butano reage com oxigênio, liberando CO2, vapor de água e energia. O que nos interessa aqui é a energia produzida por essa combustão. Bom, nomenclatura do alcano de cadeia não ramificada, porque posteriormente a gente vai estudar a cadeia ramificada. Então aqui, ó, de cadeia não ramificada. O alcano de cadeia não ramificada, a sua nomenclatura, o seu nome é constituído do prefixo, que vai me indicar o número de carbono, o infixo, que no caso eu vou colocar an, porque é um alcano, e o sufixo vai ser o, tá? Os hidrocarbonetos têm como sufixo a letra O, tá? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos, prop. Simples ligação, an e O de hidrocarboneto. Então o nome desse composto é propano. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Prefixo para 5, pente. Simples ligação, an. E O de hidrocarboneto. Então, o nome desse composto aqui é pentano. Aqui, ó, CH3, CH2, 8 vezes CH3. Então, se eu contar aqui, eu vou ter 10 carbonos, porque o CH2 repete 8 vezes. Então, 8 carbonos, 9, 10. Prefixo para 10, DEC. Simples ligação, an e O de hidrocarboneto. Então, o nome desse composto vai ser o quê? Decano. Ok? Bom, continuando, vamos agora falar dos alcenos. Com o próprio nome aqui, ó, enho, vamos destacar o en aqui, ó. Alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem uma dupla ligação entre carbonos. Possui pelo menos uma dupla ligação entre carbonos.
A sua fórmula geral vai ser CnH2n, ou seja, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Porque quando você coloca uma dupla ligação entre carbonos, vai diminuir um hidrogênio em cada carbono. Bom, os alcenos, como os alcanos, eles são apolares. Por serem apolares, eles dissolvem melhor em solventes apolares. É uma característica dos alcenos. Os alcenos, eles são mais reativos do que o alcano. Então, se eu tiver um etano e um eteno, o eteno é mais reativo. Por quê? Porque gasta-se menos energia para quebrar uma ligação dupla do que para quebrar uma ligação simples. Ué, professora, como assim? É porque na ligação dupla a gente vai ter a presença da ligação π. E a ligação π é uma ligação fraca, tá? E é mais fácil romper, tá? Essa ligação dupla do que uma simples. Porque a ligação simples, ela gira, ela tem um giro completo no eixo da molécula, tá? E quando eu coloco uma ligação dupla, a ligação dupla, se eu for girar aqui, ela trava, ó, trava. Uma ligação simples, há um giro total aqui da molécula. Uma ligação dupla vai travar esse giro aqui. Então, a ligação dupla ela é mais fraca do que a ligação simples. Por isso que os alcenos são mais reativos, tá? Os alcenos, eles são obtidos, tá? Predominantemente, tá? A maioria dos alcenos, não são todos, né? Então, predominantemente, os alcenos são obtidos do refino do petróleo, tá? Nós vamos estudar posteriormente que o petróleo é importante para nós não só como fonte de combustível, mas como fonte de matéria-prima de hidrocarbonetos. Aí a gente vai ver que tem toda uma indústria petroquímica, tá certo? Então ele é uma grande reserva para a indústria, tá? Dos hidrocarbonetos, tá? As reações mais importantes dos alcenos é aquelas que estão associadas à produção de plásticos. Por exemplo, aquele saquinho, a nossa sacolinha, ela é um polietileno. Olha, ó, polietileno. É produzida a partir da reação de polimerização do eteno. Nós temos o polietileno, nós temos o polipropileno, nós temos o estireno. São todos plásticos produzidos a partir de uma reação de um alceno. Então, o alceno, para nós, ele é importante na produção da maioria dos nossos plásticos, tá? Bom, nomenclatura dos alcenos de cadeia não ramificada. Nós estamos estudando todos agora de não ramificada. A base do nome é constituída do prefixo que vai indicar número de carbono. No caso do infixo, a gente vai usar o "en". Como o alceno é um hidrocarboneto, o sufixo continua a letrinha O. Bom, agora aqui tem um detalhe. Os alcenos de 1 e de 2 e 3 carbonos não precisa numerar. Mas a partir de 4 carbonos é necessário numerar para identificar a localização da dupla ligação. Então, a partir de 4 carbonos, deve-se numerar a cadeira para identificar a localização da dupla ligação. Professora, como é que eu começo a numerar? Do lado direito ou do lado esquerdo? Você deve numerar pela extremidade mais próxima da dupla, mais próxima da insaturação. Lembra que dupla ou tripla a gente chama de insaturação. Isso é chamada regra dos menores números. Vamos ver esses exemplos que eu coloquei para vocês aqui, ó. Olha, aqui eu tenho 2 carbonos, Et. Não existe outra possibilidade de localização da dupla, tá? Só tem 2 carbonos, a dupla só pode estar no meio deles. Então, En. E O de hidrocarboneto. Então, o nome desse composto aqui é eteno. Agora que eu tenho 3 carbonos, ó, 1, 2, 3, prop. Bom, a dupla está aqui do lado esquerdo. Então, se eu começar a numerar aqui, vai ser 1, 2, 3. A dupla vai estar no carbono 1. Se a dupla estivesse aqui, ó, se a dupla estivesse aqui, eu ia começar a numerar por esse aqui, ó, 1, 2, 3.
De todo jeito, a dupla ia estar no carbono 1. Então, por isso que quando eu tenho 3 carbonos, não é necessário numerar, tá? Então, vai ficar prop, en e O de hidrocarboneto, propeno. Agora, com 4 carbonos, eu coloquei as duas possibilidades para vocês. Vocês estão vendo que aqui a dupla está no meio e aqui a dupla está na extremidade. Então, eu tenho duas possibilidades. A dupla pode vir no meio ou pode vir na extremidade. Então, é necessário eu numerar para identificar onde que está essa dupla. Então, numerando aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, 4 carbonos, but. Aonde que está a dupla? A dupla está no carbono 2. É entre o 2 e o 3. A dupla está entre o 2 e o 3. Eu coloco o menor número, então é o 2. 2, en e O de hidrocarboneto. Então, but 2, eno. En significa dupla. Aonde que a dupla está? No carbono 2 aqui, ó, no carbono 2. Tá? Aqui, ó, eu vou começar pela extremidade mais próxima, ó. 1, 2, 3, 4. Então, vai ser but, 1, eno. A dupla está no carbono 1. Tá certo? Ok? Bom, continuando aquele outro exemplo ali, ó. Aonde que está a dupla? A dupla está aqui, ó. Ó, a dupla está aqui. Eu começo a numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Eu começo a numerar pela extremidade mais próxima da dupla, mais próxima da insaturação. Então, eu vou começar do lado direito, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O prefixo para 6 carbonos é X. Aonde que está a dupla? No carbono 2, ó. Eu pego o menor número. Então, 2, en e O de hidrocarboneto. X2N. Ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Certo? Próxima aula a gente vai continuar terminando esses grupos de hidrocarbonetos, tá? Ok? Beijos, até a próxima aula.